Nós vamos agora falar do Maio Roxo, que alerta para a conscientização de doenças inflamatórias intestinais. E nós vamos conhecer a história de quem enfrenta essa doença. A Carla tem doença de Crohn, que é autoimune. É um tipo de doença inflamatória intestinal. Pode afetar qualquer parte do intestino. Os sintomas são dores abdominais, diarreia, que pode conter sangue no caso de inflamações graves, febre e perda de peso. Quando eu descobri, eu estava com 21 anos e demorei muito para ter um diagnóstico, porque sempre dizia que era verme, aí tomava remédio verme, não resolvia, aí depois eu tive o diagnóstico de síndrome do intestino irritável com 19 anos, fiquei com isso, com esse diagnóstico, aí começou as crises de intestino, né? Comecei a perder muito peso, perdi 12, já cheguei a perder 13, 14 quilos. Num mês. E todo tempo com crise de diarreia, com mais de 2 semanas de crise de diarreia, mais de 20 evacuações por dia, e todas com sangue e muco. Aí eu fui na minha proctologista e ela fez os exames com biópsia. Com a Carla, os sintomas ficaram mais graves na adolescência e aos 21 anos foi diagnosticada. E a mãe, Cristiane, ficou muito preocupada, porque a doença de Crohn é muito rara e ela nem conhecia. Foi muito difícil, principalmente porque minha mãe ficou muito nervosa e eu tive que meio que acalmar ela para poder entender o que era o Crohn. Em meio ao tratamento veio o Joaquim. Ela conseguiu engravidar e controlar os sintomas. E olha só, apesar dos medicamentos fortes, ela continuou usando. Teve parto normal e hoje ele já tem 6 meses e cheio de saúde. Eu tive alguns efeitos colaterais por conta disso e também por conta do puérpero, né? Que é alteração hormonal e tudo. Mas inchaço, muita dor, queimação, muito borbulho, gases, sangramento, constipação, diarreia, tudo muito forte. O parto dela também para mim foi uma surpresa, que eu participei de tudo, do início até o final. Tudo que, desde que ela foi diagnosticada com Crohn, que todo tempo eu estou com ela, apoiando ela em tudo, acompanhando em tudo, sempre eu. E aí agora, e com a vinda do Joaquim, com a gravidez, com tudo, estou sempre no ponto aqui, né? O tratamento da Carla também é feito pelo SUS. Às vezes, os remédios faltam na farmácia, mas agora ela já está com todos para continuar a tomar. Mas já era esperado, porque como eu não me preparei para poder engravidar, eu tive alguns probleminhas depois, mas tô conseguindo, voltei a tomar o tratamento que estava em falta no SUS, mas como eu voltei a fazer o tratamento, aí eu já estou sentindo melhoras. Muito linda você e muito lindo seu bebê. Sua mãe também muito linda. Todo mundo, a família toda linda. Olha, vamos conversar agora com a gastroenterologista, que é a nossa querida Jocely Oliveira. E ela vai falar sobre as consequências da síndrome de Crohn, que na verdade afeta esse organismo que é o intestino e que a gente sabe que traz danos para a vida da pessoa, mas que a gente pode entender melhor. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez, né, pelo convite e de estar aqui com vocês. A doença de Crohn, ela é realmente uma doença de difícil diagnóstico. Muitas pessoas levam anos, inclusive o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, o GEDIB, fez uma pesquisa e nós vimos que a média para fazer o diagnóstico da doença de Crohn é em torno de 5 a 7 anos. Nossa. Nesse intervalo, o paciente é diagnosticado com uma série de outras doenças até chegar ao consultório do especialista e fazer o seu diagnóstico. Nossa, e como é que acontece? Como é que a pessoa sofre com esse problema? Olha, nós não sabemos ainda a causa da doença inflamatória intestinal, que são duas, doença de Crohn e a retocolite. Nós sabemos que há uma base genética,
Então, pessoas que são susceptíveis geneticamente, elas vão apresentar uma desregulação do seu sistema imunológico, que ao invés de protegê-la, vai atacar. E vai atacar exatamente o seu intestino, levando ao aparecimento, né, de lesões, de úlceras, de feridas, de processos inflamatórios, que vão desencadear uma série de sintomas, como diarreia, perda de peso, como a Carla falou, dor abdominal recorrente, náuseas, quer dizer, uma série de sintomas que, aliados a uma alteração da microbiota intestinal e dos, vamos dizer assim, gatilhos ambientais, vão levar o médico a fazer o diagnóstico dessas enfermidades. Quais seriam os exames? Nós temos, o primeiro é a história do paciente. Então, o médico tem que ter paciência para ouvir a história. Quando começou, que não se trata de uma diarreia aguda, é um paciente que vem com uma diarreia há 1 ano, há 2 anos, que vem se tratando para verminose há uma série de tempo. Pacientes que têm uma doença que acomete o intestino alto, delgado, alto, ele vai ter sintomas de gastrite, sintomas de um cálculo na vesícula, então é aquela dor epigástrica na altura do estômago, que é recorrente, náusea, cheio. Então, se confunde às vezes. Então, primeiro, para fazer o diagnóstico, tem que ouvir a história do paciente. Aliado a isso, um bom exame físico, tem que tocar a barriga do paciente, tem que examiná-lo. E depois, então, vem os exames laboratoriais. Desses aí, é claro que nós temos uma série de exames que nós chamamos as proteínas de fase aguda, que são importantes, mas hoje nós dispomos, né, aqui em Teresina, de excelentes endoscopistas, e a colonoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, aliada à tomografia ou à interorressonância. Com isso, nós fazemos o diagnóstico preciso das doenças inflamatórias intestinais. A nossa convidada falou agora há pouco a respeito dos remédios. Descobrindo a doença, vem um remédio que é para a vida toda? Exatamente. A doença inflamatória intestinal, ela não tem cura. É uma doença crônica que vai acompanhar o paciente para o resto da vida, mas ela tem tratamento. E tem tratamento excelente. Né? Desde 2002, nós dispomos dos imunobiológicos, que são medicamentos que vieram realmente mudar a história natural da doença inflamatória intestinal. A história antes dos biológicos era o paciente ser operado de forma recorrente, né, até chegar ao que nós chamamos de síndrome do intestino curto. Na primeira cirurgia ele tira 60 centímetros, na outra 80, até ficar com o intestino delgado muito curto. Mas hoje, com os biológicos, veio alterar, veio mudar a história natural da doença. Mas desde que este diagnóstico, para o início do tratamento, seja feito naquela janela de oportunidades que nós chamamos, que é o início dos sintomas, no qual o paciente ainda não tem danos estruturais, ele tem apenas o processo inflamatório. Quando a gente fala da doença, ela atinge mais quem? Por exemplo, crianças, adolescentes, homens e mulheres? Olha, essa doença ela tem um pico de incidência maior. Esse pico de incidência vai dos 20 aos 35 anos de idade, portanto, na fase mais ativa do paciente. Mas ela pode acometer qualquer idade. Então, nós temos pacientes com 2, 1 ano de idade já sendo diagnosticados com doença de Crohn. Recentemente, eu tive no meu consultório uma paciente com 82 anos com doença de Crohn. Então, ela atinge todas as faixas etárias, de ambos os sexos, mas predomina dos 20 aos 35 anos. A gente está sabendo que vai ter uma live, é isso que vai acontecer no dia 29? Exatamente. Queria que você convidasse as pessoas. A Associação dos Pacientes Portadores de Doença de Crohn e Retocolite do Norte e Nordeste do Brasil, que é a associação que reúne, né, todos esses pacientes, vai realizar uma grande live, que será no dia 29, agora de maio, às 16 horas, que será transmitida pelas nossas redes sociais. Nós vamos ter grandes gastroenterologistas que vão abordar os 2 temas. Nós vamos ter uma nutricionista que irá falar sobre os aspectos nutricionais, inclusive com uma receita maravilhosa, uma vez que eles têm, né, um cardápio um pouco, né, reduzido. Entretanto, nós vamos ter essa gastronomia lá neste dia. Vamos ter informes do GEDIB e ele será transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Então, eu conto com a presença, com a participação de todos vocês.
Quero agradecer pela sua presença. Foi um prazer ter conversado com você. Você passa uma paz muito grande pra gente, viu? Obrigada, mais Continue uma aqui vez. com a gente. Muito obrigada pela sua presença, tá bom?